Você sabia que os mesmos alimentos que sustentaram profetas, reis e o próprio Jesus Cristo há milhares de anos estão sendo redescobertos pela ciência moderna como verdadeiros superalimentos capazes de transformar sua saúde? Não é coincidência. Deus, em sua infinita sabedoria, já havia deixado registrado nas páginas sagradas da Bíblia um verdadeiro manual de cura natural. E hoje, a ciência finalmente está alcançando o que a fé sempre soube. Enquanto gastamos fortunas em remédios e tratamentos complexos, a resposta para muitos dos nossos problemas de saúde pode estar exatamente onde sempre esteve, nos alimentos que a Terra Prometida produzia em abundância e que eram considerados dádivas diretas do Criador. E se eu te disser que esses alimentos não apenas nutrem o corpo, mas carregam propriedades terapêuticas tão poderosas que a medicina moderna está correndo para estudá-los e validar o que nossos antepassados espirituais já sabiam? Prepare-se, porque hoje você vai descobrir 10 superalimentos bíblicos que podem revolucionar sua saúde. E o melhor de tudo, cada um deles está respaldado tanto pela palavra de Deus quanto pela ciência contemporânea. Antes de continuarmos, se você está gostando desse conteúdo e quer ver mais vídeos conectando a sabedoria bíblica com saúde natural, deixe seu like agora e compartilhe com aquela pessoa que precisa conhecer esses tesouros que Deus deixou para a nossa cura. Isso me ajuda demais a continuar trazendo esse conhecimento transformador para você. Vamos começar falando das tâmaras, esse fruto doce e energético que aparece diversas vezes nas Escrituras e que tinha um papel fundamental na alimentação do povo de Israel. Em Juízes, capítulo 1, versículo 16, lemos sobre a cidade das palmeiras, uma referência a Jericó, conhecida exatamente por suas abundantes tamareiras. As tâmaras eram tão valorizadas que simbolizavam prosperidade e bênção, e não era para menos. Esse fruto pequeno é uma verdadeira bomba nutricional que sustentava viajantes por dias no deserto, fornecendo energia rápida e duradoura. Maria, mãe de Jesus, recebeu orientação para comer tâmaras durante o trabalho de parto segundo tradições islâmicas que compartilham narrativas similares, e hoje sabemos exatamente o porquê. Pesquisadores da Universidade da Jordânia descobriram que as tâmaras contêm compostos que facilitam a dilatação cervical e reduzem a necessidade de indução artificial do parto. Mas os benefícios vão muito além. As tâmaras são riquíssimas em fibras solúveis e insolúveis, fundamentais para a saúde intestinal e para manter os níveis de açúcar no sangue estáveis, apesar de seu sabor naturalmente doce. Estudos publicados no Journal of Agricultural and Food Chemistry mostram que as tâmaras possuem o maior nível de polifenóis antioxidantes entre as frutas secas, superando até mesmo figos e ameixas. Esses antioxidantes combatem a inflamação crônica, protegem as células contra danos e podem reduzir significativamente o risco de doenças cardíacas e câncer. Para incorporar as tâmaras no seu dia a dia, comece substituindo açúcares refinados por esse presente divino. Use 3 ou 4 tâmaras batidas com água como adoçante natural em receitas. Consuma 2 a 3 unidades antes de exercícios físicos para energia sustentada. Ou simplesmente desfrute como um lanche nutritivo que acalma a fome e nutre profundamente seu corpo. Agora deixe eu falar sobre o pistache, essa pequena semente verde que pode parecer insignificante, mas que carrega um poder nutricional extraordinário e uma história bíblica fascinante. Embora não seja mencionado diretamente pelo nome que conhecemos hoje, os pistaches faziam parte dos frutos secos que Jacó enviou como presente ao governador do Egito, que mais tarde descobriríamos ser seu próprio filho José. Conforme Gênesis, capítulo 43, versículo 11, esse gesto não era trivial. Os pistaches eram considerados tão preciosos que serviam como moeda de troca e presentes dignos de autoridades. Originários da região que hoje conhecemos como Oriente Médio, esses frutos eram cultivados nos jardins da antiga Babilônia e reservados exclusivamente para a realeza e pessoas de alto status, o que tornava os pistaches tão especiais. Eles são uma das poucas fontes vegetais completas de proteína, contendo todos os 9 aminoácidos essenciais que nosso corpo não consegue produzir sozinho. A ciência moderna revelou que os pistaches são campeões em luteína e zeaxantina, antioxidantes carotenoides, que protegem especificamente a saúde ocular e podem prevenir degeneração macular relacionada à idade. Um estudo impressionante da Universidade Estadual da Pensilvânia demonstrou que consumir pistaches regularmente melhora significativamente a função dos vasos sanguíneos e reduz a pressão arterial, mesmo em pessoas com diabetes tipo 2. Os pesquisadores ficaram surpresos ao descobrir que apenas 40 gramas de pistaches por dia foram suficientes para produzir efeitos cardioprotetores mensuráveis. Além disso, os pistaches são ricos em fibras prebióticas que alimentam as bactérias benéficas do intestino, fortalecendo o nosso sistema imunológico desde dentro. Para aproveitar todos esses benefícios, consuma um pequeno punhado de pistaches naturais sem sal como lanche entre as refeições, adicione os triturados sobre saladas para dar crocância e nutrição extra,
ou use como cobertura para peixes assados, criando uma crosta deliciosa e saudável. A cevada merece nossa atenção especial porque foi literalmente um dos primeiros grãos cultivados pela humanidade e um alimento básico absolutamente fundamental na Terra Santa. Em João capítulo 6, versículos 9 a 13, encontramos a comovente narrativa da multiplicação dos pães, onde um menino oferece 5 pães de cevada e 2 peixes. E Jesus realiza um dos milagres mais conhecidos alimentando 5.000 pessoas. É significativo que eram pães de cevada, considerados o alimento dos pobres e humildes, mostrando como Deus usa o que parece simples e ordinário para fazer o extraordinário. A cevada era tão importante na economia antiga que servia como forma de pagamento e medida de valor. Salomão pagou os trabalhadores que construíram o templo parcialmente com cevada, conforme registrado em 2 Crônicas, capítulo 2, versículo 15. Mas por que esse grão merecia tanto destaque? A ciência nutricional contemporânea nos mostra que a cevada é excepcionalmente rica em beta-glucanas, um tipo especial de fibra solúvel que tem efeitos profundos sobre a saúde metabólica. Estudos robustos publicados no European Journal of Clinical Nutrition demonstraram que consumir cevada regularmente reduz significativamente os níveis de colesterol LDL, o chamado colesterol ruim, e melhora dramaticamente o controle glicêmico em pessoas com diabetes ou pré-diabetes. O que torna a cevada ainda mais especial é seu baixo índice glicêmico comparado a outros grãos, o que significa que ela libera energia de forma lenta e sustentada, mantendo você saciado por horas e evitando os picos e quedas de açúcar no sangue que causam fome descontrolada e ganho de peso. Pesquisadores suecos descobriram que consumir cevada no jantar melhora o controle de açúcar no sangue até na manhã seguinte, um efeito chamado de segundo café da manhã. A cevada também é rica em selênio, um mineral essencial para a função tireoidiana adequada e para a produção de antioxidantes poderosos no corpo. Para incorporar esse superalimento bíblico na sua rotina, substitua arroz branco por cevada em sopas e ensopados. Prepare água de cevada fervendo o grão e bebendo o líquido coado para limpar os rins e o sistema urinário, ou adicione cevada em grãos a saladas frias para uma textura agradável e nutrição aumentada. Vamos falar agora da romã, esse fruto majestoso que era tão reverenciado em Israel que suas imagens decoravam as vestes do sumo sacerdote e as colunas do templo de Salomão. Em Êxodo capítulo 28, versículos 33 e 34, Deus instrui Moisés especificamente sobre como as romãs deveriam adornar as vestes sacerdotais, alternando com sinos de ouro. Esse fruto não era apenas decorativo, simbolizava a abundância, fertilidade e as bênçãos de Deus, quando os espias foram enviados para explorar a terra prometida. Eles voltaram carregando romãs, junto com uvas e figos, como prova da fertilidade daquela terra, conforme Números. Capítulo 13, versículo 23. A romã era tão preciosa que arqueólogos encontraram sementes desse fruto em tumbas egípcias antigas, colocadas ali para sustentar os mortos em sua jornada ao além. Mas o que a ciência moderna descobriu sobre esse fruto sagrado é absolutamente extraordinário. A romã contém policaláginas, compostos polifenólicos extremamente potentes que possuem atividade antioxidante 3 vezes maior que a do vinho tinto ou chá verde. Estudos clínicos publicados no American Journal of Clinical Nutrition demonstraram que o suco de romã reduz significativamente a pressão arterial em pessoas hipertensas após apenas 2 semanas de consumo diário, mas os benefícios cardiovasculares vão muito além. Pesquisas fascinantes mostraram que a romã pode realmente reverter a aterosclerose, reduzindo a espessura da camada íntima média das artérias carótidas em até 30% após 1 ano de consumo regular. Isso significa que esse fruto bíblico pode literalmente desobstruir suas artérias naturalmente. A romã também demonstrou propriedades anticancerígenas impressionantes em estudos laboratoriais, especialmente contra câncer de próstata e mama, inibindo o crescimento de células tumorais e promovendo sua morte programada. Seu poder anti-inflamatório é tão potente que estudos mostram benefícios significativos para pessoas com artrite, reduzindo dor e rigidez articular. Para aproveitar esses benefícios divinos, consuma meio copo de suco puro de romã diariamente, preferencialmente pela manhã. Adicione as sementes frescas a saladas e iogurtes para textura crocante e explosões de sabor. Ou simplesmente desfrute o fruto fresco, lembrando que cada semente representa uma bênção individual do Criador. Agora preciso falar sobre o alho. Esse bulbo poderoso que pode parecer humilde, mas que carrega propriedades medicinais tão potentes, que era usado como moeda e remédio universal nas civilizações antigas. Em Números, capítulo 11, versículo 5, os israelitas vagando pelo deserto lamentam saudosos os alhos que comiam livremente no Egito, junto com pepinos, melões, alhos porós e cebolas. Esse relato nos mostra que o alho não era apenas tolerado,
mas profundamente desejado e valorizado como alimento essencial. Os construtores das pirâmides recebiam alho como parte de suas rações diárias, porque os egípcios reconheciam que esse alimento aumentava força e resistência física, além de proteger contra doenças. O médico grego Hipócrates, considerado o pai da medicina, prescrevia alho para uma variedade impressionante de condições, desde problemas respiratórios até parasitas intestinais. A ciência moderna finalmente compreendeu o porquê. Quando você corta ou esmaga o alho, ele produz alicina, um composto sulfúrico extremamente bioativo que possui propriedades antibacterianas, antivirais, antifúngicas e antiparasitárias comprovadas em inúmeros estudos. Pesquisas publicadas no Journal of Nutrition mostram que o consumo regular de alho reduz significativamente o risco de doenças cardíacas ao diminuir o colesterol total e LDL, reduzir a pressão arterial e prevenir a formação de coágulos sanguíneos perigosos. Um estudo particularmente impressionante demonstrou que pessoas que consumiram alho regularmente tiveram uma redução de até 63% no risco de câncer de pulmão, mesmo após ajustes para tabagismo. O alho também demonstrou capacidade de estimular o sistema imunológico, aumentando a apelatividade de células que combatem infecções e até mesmo células que destroem tumores. Durante a Primeira Guerra Mundial, quando antibióticos não estavam disponíveis, o alho era aplicado em feridas para prevenir gangrena e infecções, ganhando o apelido de penicilina russa. Para maximizar os benefícios do alho, esmague ou pique os dentes e deixe descansar por 10 minutos antes de cozinhar, permitindo que a alicina se forme completamente. Consuma 1 a 2 dentes crus diariamente para efeito medicinal máximo, ou, se o sabor for muito forte, engula pequenos pedaços com água como se fossem pílulas naturais. O figo merece destaque especial porque foi literalmente a primeira planta mencionada por nome na Bíblia e carrega simbolismo profundo ao longo de toda a Escritura. Em Gênesis, capítulo 3, versículo 7, depois de pecar, Adão e Eva costuraram folhas de figueira para cobrir sua nudez, tornando essa árvore parte da própria história da humanidade desde o princípio. Jesus usou a figueira em parábolas importantes e até amaldiçoou uma figueira estéril como lição sobre fé e frutos espirituais em Marcos capítulo 11. Quando Natanael estava sob uma figueira, Jesus o viu e o chamou, mostrando que esse era um lugar de contemplação e oração. A figueira na cultura bíblica representava paz, prosperidade e segurança, tanto que a expressão sentar sob sua própria videira e figueira simbolizava a vida ideal de tranquilidade e bênção. Os figos eram tão valorizados que eram prensados em bolos e usados até medicinalmente, como quando o profeta Isaías instruiu que uma pasta de figos fosse aplicada no furúnculo do rei Ezequias para sua cura, conforme 2 Reis, capítulo 20, versículo 7. A ciência nutricional moderna validou completamente essa sabedoria antiga. Os figos são incrivelmente ricos em fibras, fornecendo mais fibra por porção que a maioria das outras frutas comuns, o que os torna excelentes para a saúde digestiva e alívio natural da constipação. Estudos demonstraram que os figos contêm enzimas digestivas naturais que auxiliam na quebra de alimentos e melhoram a absorção de nutrientes. Eles também são uma fonte vegetal excepcional de cálcio, essencial para ossos fortes, e possuem quantidades significativas de potássio que ajuda a regular a pressão arterial. Pesquisas publicadas no Journal of the American College of Nutrition mostraram que o extrato de folhas de figueira pode melhorar significativamente o controle glicêmico em diabéticos, reduzindo a quantidade de insulina necessária. Os figos também contêm compostos chamados benzaldeídos, que demonstraram propriedades anticancerígenas em estudos preliminares. Para incorporar esse superalimento bíblico, consuma 2 a 3 figos secos diariamente como lanche natural, adicione figos frescos a saladas com queijo de cabra e nozes para uma refeição deliciosa e nutritiva, ou prepare uma pasta de figos cozidos para usar como cobertura natural em torradas integrais. Me deixe agora compartilhar sobre a cebola, essa planta em camadas que, junto com o alho, era tão desejada pelos israelitas no deserto que eles a mencionaram especificamente em suas lamentações. Em Números, capítulo 11, versículo 5, as cebolas aparecem na lista de alimentos que o povo sentia falta do Egito, mostrando que elas eram parte fundamental da dieta diária e profundamente apreciadas. As cebolas eram tão importantes no Antigo Egito que os trabalhadores que construíram as pirâmides eram pagos parcialmente com cebolas e alho. E inscrições hieroglíficas mostram que enormes quantidades eram compradas para alimentar esses trabalhadores. Os egípcios veneravam a cebola não apenas como alimento, mas também a associavam à vida eterna por causa de suas camadas concêntricas, que simbolizavam círculos eternos. As cebolas eram usadas em rituais de mumificação e colocadas nas órbitas oculares dos mortos. Mas além do simbolismo,
As civilizações antigas reconheciam intuitivamente o poder medicinal desse vegetal. E a ciência moderna confirma essa intuição ancestral de forma espetacular. As cebolas são ricas em quercetina, um flavonoide antioxidante e anti-inflamatório extremamente potente, que demonstrou capacidade de reduzir histamina e aliviar alergias naturalmente. Estudos epidemiológicos amplos mostram que pessoas que consomem cebolas e alho regularmente têm risco significativamente reduzido de vários tipos de câncer, especialmente câncer de estômago e coloretal. Pesquisadores atribuem esse efeito protetor aos compostos organosulfurados presentes nas cebolas que inibem o crescimento de células cancerígenas e promovem sua eliminação. As cebolas também são prebióticas naturais, contendo frutanos como inulina que alimentam as bactérias benéficas do intestino, fortalecendo a saúde digestiva e imunológica. Um estudo publicado no Journal of Medicinal Food demonstrou que extratos de cebola reduziram significativamente os níveis de açúcar no sangue e melhoraram a sensibilidade à insulina em animais diabéticos. As cebolas também contêm cromo, um mineral essencial que ajuda as células a responder adequadamente à insulina. Para aproveitar todos esses benefícios divinos, consuma cebola crua em saladas para máximo poder medicinal, pois o calor destrói alguns compostos benéficos. Adicione cebola cozida generosamente em sopas e refogados para sabor e nutrição. Ou prepare caldo de cebola fervendo cebolas inteiras com casca em água e bebendo o líquido para fortalecer o sistema imunológico durante gripes e resfriados. Eu não posso deixar de falar sobre o mel, esse néctar dourado que é mencionado mais de 60 vezes nas Escrituras e que simboliza a bondade, doçura e provisão abundante de Deus. A terra prometida era descrita como terra que mana leite e mel, uma expressão repetida diversas vezes que evocava prosperidade e bênção divina. Em Êxodo, capítulo 3, versículo 8, Deus promete tirar Israel do Egito para uma terra boa e espaçosa que flui com leite e mel. O mel não era apenas alimento, era considerado presente digno de reis, tanto que Jacó incluiu mel entre os presentes enviados ao governador do Egito. Em 1 Samuel, capítulo 14, Jonatas provou mel durante uma batalha, e suas forças foram restauradas, seus olhos brilharam, e ele recuperou vigor imediatamente. O rei Salomão, em sua sabedoria, advertiu em Provérbios capítulo 24, versículo 13, para comer mel porque é bom. Comparando a sabedoria que é doce para a alma, João Batista sobreviveu no deserto comendo gafanhotos e mel silvestre, demonstrando que o mel era alimento completo e sustentador. A ciência moderna finalmente está compreendendo por que o mel era tão reverenciado. O mel puro contém mais de 200 compostos bioativos diferentes, incluindo enzimas, aminoácidos, vitaminas, minerais e antioxidantes poderosos. Estudos demonstraram que o mel possui propriedades antibacterianas, antivirais e antifúngicas notáveis, tanto que é usado clinicamente, em curativos de feridas e queimaduras por sua capacidade comprovada de acelerar a cicatrização e prevenir infecções. Pesquisas publicadas no Archives of Medical Research mostraram que o mel suprime a tosse mais eficazmente que medicamentos convencionais para tosse em crianças, sem os efeitos colaterais. O mel também demonstrou capacidade de melhorar marcadores metabólicos quando usado para substituir açúcar refinado, apesar de ainda ser um açúcar natural. Estudos indicam que o mel pode reduzir triglicerídeos, colesterol LDL e inflamação sistêmica, especialmente quando comparado a açúcares refinados. O mel escuro, como o mel de trigo sarraceno, contém níveis particularmente altos de antioxidantes que combatem estresse oxidativo e protegem células contra danos. Para incorporar esse ouro líquido bíblico na sua vida, substitua todo o açúcar refinado por mel puro em bebidas e receitas. Consuma uma colher de mel puro pela manhã em jejum para energia sustentada e benefícios digestivos, ou use mel de manuka medicinal topicamente em feridas e queimaduras pequenas para acelerar dramaticamente a cicatrização. Deixe eu agora dedicar atenção às amêndoas. Essas nozes preciosas que eram tão valorizadas no mundo bíblico, que Jacó as escolheu como um dos presentes especiais para enviar ao governador do Egito, seu filho José. Em Gênesis, capítulo 43, versículo 11. As amêndoas não eram apenas alimento comum, eram consideradas iguarias raras e preciosas, dignas de serem oferecidas como presentes importantes. A vara de Arão, que miraculosamente floresceu, produziu amêndoas como sinal da escolha divina, conforme Números capítulo 17, versículo 8, conectando esse fruto diretamente à autoridade espiritual e ao favor de Deus. A árvore de amêndoa também tem significado profundo, sendo chamada em hebraico de shaked, que significa vigilante, porque é uma das primeiras árvores a florescer após o inverno, anunciando a primavera. O profeta Jeremias teve uma visão de um ramo de amendoeira como confirmação de que Deus estava vigiando para cumprir sua palavra.
Arqueólogos descobriram que amêndoas eram armazenadas em tumbas egípcias para sustentar os mortos, e vestígios dessas nozes foram encontrados na tumba do faraó Tutankhamon. Mas por que as amêndoas eram tão especiais? A ciência nutricional moderna nos dá respostas claras e impressionantes. As amêndoas são extraordinariamente densas em nutrientes, fornecendo proteína de alta qualidade, fibras, vitamina E, magnésio, cálcio e gorduras monoinsaturadas saudáveis para o coração. Estudos robustos publicados no New England Journal of Medicine demonstraram que pessoas que consomem nozes, especialmente amêndoas, regularmente vivem mais tempo e têm risco significativamente reduzido de doenças cardíacas e morte prematura. As amêndoas são particularmente ricas em vitamina E, um antioxidante lipossolúvel que protege as membranas celulares contra danos oxidativos e é essencial para a pele saudável e função imunológica robusta. Pesquisas mostram que consumir apenas um punhado de amêndoas diariamente pode reduzir significativamente o colesterol LDL, enquanto mantém ou até aumenta o colesterol HDL benéfico. Um estudo fascinante da Universidade da Califórnia descobriu que amêndoas aumentam a sensação de saciedade tão efetivamente que as pessoas naturalmente compensam as calorias extras comendo menos em outras refeições, tornando as amêndoas excelentes para controle de peso, apesar de sua densidade calórica. As amêndoas também demonstraram capacidade de estabilizar níveis de açúcar no sangue quando consumidas com refeições ricas em carboidratos, reduzindo o pico glicêmico e melhorando o controle metabólico. Para incorporar esse superalimento bíblico, consuma um pequeno punhado de amêndoas cruas ou levemente torradas como lanche entre refeições, adicione amêndoas laminadas a saladas e vegetais para textura e nutrição, ou use manteiga de amêndoa pura como pasta nutritiva em frutas e torradas integrais. Finalmente, preciso falar sobre o azeite de oliva. Esse óleo sagrado que permeia toda a Bíblia como símbolo de unção, consagração, cura e presença do Espírito Santo. O azeite não era apenas alimento, era usado para ungir reis, sacerdotes e profetas, marcando-os como escolhidos por Deus. Davi foi ungido com óleo pelo profeta Samuel, e Jesus Cristo significa literalmente o ungido. O azeite de oliva alimentava as lâmpadas do templo, fornecendo luz constante diante do Senhor, conforme ordenado em Êxodo, capítulo 27, versículo 20. Na parábola das 10 virgens, o azeite representa preparação espiritual e vigilância. O bom samaritano usou azeite e vinho para tratar as feridas do homem assaltado em Lucas, capítulo 10, versículo 34, demonstrando suas propriedades curativas reconhecidas. Tiago, capítulo 5, versículo 14, instrui os presbíteros a ungir com azeite os enfermos ao orar por eles. O azeite de oliva era tão fundamental na economia mediterrânea antiga que oliveiras eram protegidas por lei, e destruir oliveiras de um inimigo era considerado um dos atos mais graves de guerra. O processo de produção do azeite envolvia esmagar as azeitonas em prensas de pedra, e o primeiro óleo extraído sem aplicação de calor era considerado o mais puro e valioso. A ciência moderna colocou o azeite de oliva, especialmente o extra virgem, no centro da dieta mais estudada e validada do planeta, a dieta mediterrânea. Décadas de pesquisas rigorosas demonstraram que populações que consomem azeite de oliva regularmente têm taxas dramaticamente menores de doenças cardíacas, derrames, diabetes tipo 2, câncer e até declínio cognitivo. O estudo Predimed, um dos maiores e mais rigorosos já conduzidos sobre nutrição, demonstrou que uma dieta mediterrânea suplementada com azeite de oliva extra virgem reduziu eventos cardiovasculares maiores em 30%, comparado a uma dieta com baixo teor de gordura. O azeite de oliva extra virgem é excepcionalmente rico em ácido oleico, uma gordura monoinsaturada que reduz inflamação e tem efeitos benéficos sobre genes ligados ao câncer. Mas o que torna o azeite realmente especial são os polifenóis, compostos antioxidantes e anti-inflamatórios, extremamente potentes, presentes apenas no azeite extra virgem de alta qualidade. Estudos mostram que esses polifenóis protegem as partículas de colesterol LDL contra a oxidação, melhoram a função dos vasos sanguíneos, reduzem pressão arterial e combatem a inflamação crônica no corpo inteiro. Pesquisas recentes sugerem que os polifenóis do azeite podem até proteger contra Alzheimer ao promover a remoção de placas beta-amiloides do cérebro. Para aproveitar todos esses benefícios divinos, use apenas azeite de oliva extra virgem de alta qualidade, armazenado em vidro escuro longe da luz e do calor. Consuma 2 a 3 colheres de sopa diariamente sobre saladas, vegetais ou simplesmente com pão integral. E lembre-se que o azeite pode ser usado para cozinhar em temperatura média, sem perder suas propriedades benéficas, ao contrário do mito popular. Agora que você conhece esses 10 superalimentos que Deus deixou registrados nas páginas sagradas e que a ciência moderna está validando espetacularmente, eu quero saber,
Qual desses alimentos você já consome regularmente e qual você está mais animado para incorporar na sua rotina? Escreva aqui nos comentários sua experiência ou suas perguntas, porque eu leio todos os comentários e adoro essa interação com vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, esse é o momento perfeito para se inscrever e ativar o sininho de notificações, para não perder nenhum vídeo onde continuamos explorando como a sabedoria bíblica se conecta com saúde natural e ciência moderna. Compartilhe esse vídeo com amigos e familiares que precisam conhecer esses tesouros de cura que o Criador deixou para nós desde o princípio. Lembre-se que Deus nos deu um corpo maravilhosamente criado e alimentos perfeitos para nutri-lo e curá-lo. Honrar esse presente cuidando bem da nossa saúde é uma forma de adoração e gratidão. Em 3 João, versículo 2, está escrito que o desejo de Deus é que prosperemos em todas as coisas e tenhamos saúde, assim como prospera a nossa alma. Então, buscar saúde através dos alimentos que Ele proveu é alinhar-se com sua vontade para nossas vidas. Que você seja abençoado com saúde vibrante, energia renovada e a paz que vem de saber que está nutrindo seu corpo com os tesouros que o próprio Criador designou para nossa cura e bem-estar. Até o próximo vídeo. Fique com Deus e cuide bem desse templo sagrado que é seu corpo.